Agradeço, sensibilizado, a honra que deverá ser formalizada nesta cerimónia através do acolhimento como sócio honorário da vossa secular casa, repositório de méritos científicos, talentos sociais e serviços comunitários. Entendo, é certo, o que quis significar de gesto pessoal, traduzido nas palavras imerecidas, porque generosas, de Vossas Excelências, Senhores Presidentes. Mas tomo e aceito essencialmente como gesto institucional, dirigido ao Presidente da República Portuguesa, como que dando corpo a uma sucessão ao estatuto fundador de Sua Majestade, a Rainha Senhora Dona Maria I, chefe de Estado da então monarquia lusitana. Não existindo estatutariamente solução análoga à consagrada noutras academias, o vosso galardão é como que um sucedâneo, tendo como destinatário o chefe de Estado e, por isso mesmo, realidade que ele entende como dirigida a toda a nação portuguesa. Tomo ainda esta honra com o respeito que o Presidente da República nunca regateou à função científica e pedagógica, numa palavra cultural e nessa medida cívica, das academias na sociedade portuguesa, na ancestral como na contemporânea. Ancestralmente, as academias almejavam reviver a lição dos muito antigos, promovendo o discursar sobre coisas várias, com sabedoria, racionalidade, convidando os pares a rebaterem, aprofundarem, a enriquecerem esse exercício num espírito dialógico. Assim nasceram e se fizeram esses centros da sageza culta, ou seja, diversa nos conhecimentos e sedimentada na sua elaboração. Assim marcaram o iluminismo e depois o liberalismo e subsequente, embora suave, translação para o século passado. E essa conjugação original, sulco pretendido de livre pensamento, tradicionalismo e busca de reenquadramento organicista, que definiu a sua vida entre os anos 20 e 70 do século XX. Assim aportaram aos alvores democráticos e nesse novíssimo tempo viriam a experimentar reptos os mais variados e problematizantes. A democracia em si própria apenas dava continuidade, ainda que com ampliada expressão social, ao traço humanista e racionalista das origens. Já a aceleração do tempo, o alargamento do espaço, a reorientação da universidade e da educação superior como um todo, a especialização científica, a alteração dos códigos comunicacionais, a multiplicação de fora de vocação quase académica e, mais do que tudo isso, o advento do não racional, do emocional, por vezes do irracional. Todo esse acervo de mudanças legitimavam a interrogação. O que esperar das academias num ambiente aparentemente tão pouco académico? Muitos se resignaram à inevitabilidade do seu ocaso ou profetizaram a sua decadência e morte, ou circunscreveram o seu futuro. E desse modo se somaram aos defensores do centralismo estatal
e aos reticentes que apelidavam de mero elitismo formal ou mesmo retrógrado. E, claro, ao exército volumoso dos agravados pela não pertença e dos criadores de concorrentes ou sucedâneos de quantos lhes não haviam franqueado o desejado acesso. Fruto de argumentos doutrinais, ideológicos, comportamentais, pessoais, se foi assim formando entre nós um manto de silêncio acerca das virtualidades académicas. Silêncio só rompido quando uma consideração de conveniência convidava à responsabilização alheia. Devo dizer aos senhores académicos e prezados quase confrades que não comunga o Presidente da República deste juízo de valor. Como aliás se depreende da própria participação no presente ato e de haver anuído ao gesto institucional nele formalizado. As academias continuam a ser, entre nós, imprescindíveis. Casas de encontro científico, artístico, cultural, na sua acessão mais lata, caracterizadas pela transversalidade dos saberes, numa era em que o apelo do regresso àquilo que os tecnocratas da educação apelidam de banda larga, mitiga os excessos da especialização, do unidimensionalismo, do vazio dos fundamentos principiológicos. Encontro também entre gerações e entre valores nacionais e universais, de permeio conjugando raízes greco-romanas, judaico-cristãs, árabes, africanas, asiáticas, americanas e dos humanismos variados, cuidando do europeu e do transatlântico, sob a égide do mundo que se entende em português. Aliás, que exemplo mais eloquente de tantos e tamanhos atributos das academias se poderia encontrar do que os dos visionários segundo Duque de Lafões e Abade José Correia Serra, o primeiro dos quais, nesta data tão justamente celebrado. Um e outro que curaram de sublinhar a excelência do cruzamento dos conhecimentos, a riqueza do seu cunho universal, mas também da sua identificação pátria. Nem por demasia estrangeirados, nem por excesso paroquiais, nem atreitos à arrogância da supremacia, nem condescendentes para com o desdouro do mérito. Antes, cultores do humanismo que a todos abarca, mas que mais aos privilegiados responsabiliza, e atentos à utilidade comunitária da ciência e do ensino, de acordo com o lema desta Casa. Eis o espírito da Academia. Exigência no descobrir, no elaborar, no debater, no aprofundar, acompanhada da abertura ao conjunto, ao confronto de ideias, de propostas, de realidades, tudo ao serviço da pessoa e da sua inquestionável dignidade. Tudo bem traduzido, aliás, desde os primórdios, nas memórias, no museu, na gênese da instituição vacínica, nos estudos superiores de letras, nos núcleos arqueológico e geológico, na Biblioteca Popular. Excelências, e que época é esta a que vivemos, interpelante à dignidade do humano, seja ela a inerente ao personalismo da crença, seja diversamente a decorrente do humanismo racionalista, avesso ou pelo menos liberto do reino da fé.
Muitos haviam pensado que, encerrado o século pretérito, juncado de horrores totalitários, de genocídios inomináveis, de atentados ao essencial da dignidade humana, o progresso linear dos povos conduziria a novos e mais qualificados estádios culturais e civilizacionais. Puro engano. A história dos humanos e do humano é, de facto, uma história de avanço, não de recuo, mesmo quando se diria pendular. Mas um avanço não linear, feito de claros e escuros, por cada claro nascendo outros, defrontados com escuros de cariz as mais das vezes inesperado. Eis porque é hoje tão importante não regatear esforços à pugna pelos direitos humanos. Direitos humanos que, ancorados na dignidade de todos e de cada um desses humanos, se institucionalizaram ao longo de sucessivas gerações. Dos direitos pessoais e políticos do liberalismo aos mesmos reformulados e enriquecidos pelos direitos económicos, sociais e culturais no Estado Social de Direito. Destes aos direitos de terceira leva, mais sociais ainda, e neles avultando os ligados à sustentabilidade e à intergeneracionalidade, e crescentemente infraestatais e supraestatais, regionais, continentais, universais, e mais perto de nós, os de quarta extração, marcados por diferentes modos de encarar a vida, a saúde, a comunicação, a própria definição dos humanos e dos seres em geral, à luz daquilo que a ciência e a tecnologia permitem e a insaciabilidade dos mutantes solicita. Entrecruzando-se sem necessariamente se excluírem, estes direitos colocam, por virtude de tão variada configuração, uma conflitualidade acrescida. Conflitualidade que em boa parte se relaciona com a diversa tipologia da titularidade, do objeto e do conteúdo, do exercício e da garantia. Digo bem da garantia, pois do mesmo modo quanto a ela se têm complexificado e sofisticado sistemas e meios. Em bom rigor, quase todas as grandes questões contemporâneas atravessam ou são atravessadas pela problemática da afirmação dos direitos humanos, ou, se quisermos, numa denominação interna, dos direitos fundamentais das pessoas. Por ela passa o alcance do verdadeiro cerne do direito constitucional, como do direito internacional, do direito da paz e até do direito da guerra, do direito das migrações e do direito dos refugiados, do direito do comércio mundial, como do direito financeiro internacional interno, do direito da propriedade intelectual, como do direito da propriedade industrial ou comercial, do direito do mar, e bem assim dos ramos jurídicos, publicísticos ou privatísticos, do foro doméstico de cada Estado ou das organizações regionais, continentais ou universais em que se integram. De tal forma englobante é esta problemática que todos os dias nascem novos direitos subjetivizados, por vezes pela conversão de antigos interesses mediante ou reflexamente protegidos. Todos os dias essa multiplicação suscita mais colisões de objeto, isto é, de interesses tutelados, e de conteúdo, ou seja, de poderes ou faculdades que os definem. Todos os dias novos titulares se perfilam, das pessoas singulares às coletivas, privadas, públicas, sociais, nacionais, internacionais,
organizações precárias ou transitórias, realidades originariamente inorgânicas. Todos os dias o seu exercício conhece regulações e limites, intrínsecos ou extrínsecos. Todos os dias a sua garantia compreende novos meios, administrativos, políticos, quais jurisdicionais. O que fica recordado explica por que razão, ao lado da negação ou do esvaziamento dos direitos humanos, fruto de opções doutrinárias, posturas ideológicas, conveniências económicas ou políticas ou sociais, um novo perigo ameaça a salvaguarda de um pecúlio essencial ao respeito da dignidade da pessoa. O perigo decorrente da a miúde caótica, impressionista, contraditória e contraproducente proliferação normativa, que em vez de reforçar a proteção dos direitos, a enfraquece. Essa tendência que anda paredes meias com a inflação legislativa privilegia o formalismo em detrimento do substancial, desdobra direitos, sobrepõe direitos, cria regimes inextricáveis que podem abrir caminho ao oposto da finalidade pretendida. Todos sabemos como novas realidades ou novos semblantes de antigas realidades impõem novas respostas e como é sonho de todo o pensador, jurídico ou político, fazer acrescer ao património vigente o seu contributo criador, mas que o faça com bom senso, com sentido da realidade, com atenção aos efeitos diretos e indiretos da sua criatividade. Devemos, porém, reconhecer que pode este perigo do excesso de zelo redundar em déficit de proteção, mas que não é hoje nem o único, nem o menor dos riscos para os direitos da pessoa e para a sua dignidade. Os riscos emergentes têm sido outros: o relativismo axiológico, a instrumentalização dos direitos, o egoísmo da vivência das crises, a desvalorização das pessoas. O relativismo axiológico, que atirou para o baú da história os acirrados debates de outros tempos entre crentes e ateus, racionalistas iluministas e marxistas, essencialistas de diversa origem e existencialistas, visionários de um fim da história, fosse ele marxista, teilhardiano e, portanto, escatológico, cristão, neoliberal ou até um revolver cíclico ou pendular da mesma história, e milhentos outros confrontos apegados a valores distintos e mesmo parcial ou totalmente contrapostos. O relativismo destes tempos, com ênfase no mais indiferente, suprime, coloca entre parênteses, abstrai da discussão dos valores, logo passa ao lado dos direitos humanos. A instrumentalização dos direitos, essa não os ignora, aproveita-os, reduzindo-os a meros meios de intervenção, como se fossem peças de políticas públicas ou de estratégias privadas. Não valem por si próprios, apenas importam se forem úteis, e úteis a desígnios primeiros ou superiores. Eis uma forma doce, mas eficaz, de não relativizar, relativizando. O egoísmo da vivência das crises, que se desdobram e prolongam no tempo, conduzindo a acentuar relativismo e instrumentalização ao serviço de uma causa urgente, dramática, autoexplicativa, sempre definida como temporária, sempre sonhada como definitiva.
um alibi perto do perfeito para congelar o tempo e a substância dos valores. E depois, antes e acima de tudo mais, a desvalorização das pessoas concretas, nas suas vicissitudes específicas, coisa diferente do relativismo nas ideias, da instrumentalização dos direitos, do aceno das crises. Porque neste outro plano, em que existe com frequência o culto da pessoa abstrata, o que falta cada dia que passa é a paciência, a atenção, a compaixão, a afinidade relativamente às pessoas em si mesmas, na sua especificidade, essencial natureza e existencial diferenciação. Senhor Presidente, Excelências, um dos apanágios de instituições como a que hoje nos congrega é o saber, feito também do passar do tempo, do muito ter visto e vivido, do distinguir entre o duradouro e o passageiro, o essencial e o acidental. Testemunhou esta casa, dentro e fora de portas, a projeção do iluminismo do fim de 700, o ascenso e a crença inelutável no individualismo utilitarista, libertador de peias, fórmula universal e intemporal da felicidade das nações. Daquele individualismo, primeiro, que ainda sonhava compatibilizar a legitimidade organicista da soberania nacional com a legitimidade do poder real, como daquele que, ao aceitar a soberania popular, foi questionando a monarquia até a rodear de instituições republicanas que haveriam de a substituir. Testemunhou mais. Testemunhou no foro doméstico como no alheio a translação do liberalismo da mão invisível para a afirmação do social, antes de os pós-liberalismos de diversas matizes entre si se degladiarem, do Estado Social Democrático ao Estado de legalidade socialista, passando pelo Estado Social Corporativo, pelo Estado Nacional Socialista ou pelo Estado Fascista. Testemunhou no foro doméstico esse tempo decisivo da reconversão do Império, com a singular sede da sua capital fora da antiga capital, criando a unidade do Brasil. E depois uma dilacerante guerra civil, um fontismo regenerador, mas também por essa Europa e por esse universo fora, a vaga de nacionalismos oitocentistas, a Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial, o fim do eurocentrismo, a partida dos impérios coloniais, a Guerra Fria do mundo bipolar, o Terceiro Mundo, sua chegada e sua diluição num dos polos, o monopolarismo tido por absoluto, o monopolarismo condicionado, a atual e complexa transição para o multipolarismo. Testemunhou o classicismo e o neoclassicismo, os romantismos, o impressionismo, os realismos, o simbolismo, os neorrealismos, os abstracionismos, os cubismos, os surrealismos, os essencialismos confessionais ou não, os existencialismos, os expressionismos, os estruturalismos, os marxismos, os modernismos, os pós-modernismos. E do mesmo passo os racionalismos, os experimentalismos, os indutivismos e os dedutivismos, a eterna tensão entre ciências e técnicas, entre pesquisa fundamental e pesquisa aplicada, ciências e letras, subjetivo e objetivo, máquina e ser humano,
natureza e inteligência artificial, sonhos e fronteiras da vida, da saúde, da circulação, da comunicação, saber, saber fazer e ética. Aprendeu a prezar acrescidamente o perene e a não absolutizar o efêmero. Sabe, pois, que a pessoa ou pessoa humana, conforme os assentos de base, bem como os seus direitos, cada vez mais situados num contexto global intergeracional, atento ao ambiente e ao sustentável, são um pecúlio crucial para os desafios de hoje e de amanhã. Sabe que os valores que exprimem merecem um combate inteligente, determinado, incessante, corajoso. Sabe que esse é um combate cultural, pois aqui têm convosco, no desempenho do seu munus, legitimado pela Constituição e pelo sufrágio universal, um militante mais ao vosso lado, responsável nesse combate, mais do que o cidadão, mais do que o professor, o Presidente da República Portuguesa, que o é, e porque o é, assume o patrocínio da vossa causa cimeira. Esta é uma hora de não vacilar, não tergiversar, não condescender na defesa dos valores, antes de fincar os pés na história que nos fez grandes e criar um futuro que não desmereça daquilo que de melhor sempre definiu Portugal.